Gente, todas as manhãs eu dou aula, em todas as manhãs, para crianças de 0 até adultos de 30, 40, 50, muitas vezes avós. Então eu trabalho com todas as idades. E com todas as idades é muito interessante que nós temos um assunto que é um assunto de relacionamento humano, que é o seguinte: o quanto nós sabemos hoje e quanto nós aprendemos a emprestar. Gente, parece tão básico, parece tão simples, mas de fato nós não conseguimos, eu não consigo ver na educação, eu não consigo ver no relacionamento humano um emprestar. Por quê? Até porque eu quero trazer um novo significado para isso. Porque emprestar quer dizer que nós estamos falando sobre posse, nós estamos falando sobre ter, sobre possuir algo, e eu tenho que emprestar aquilo, eu tenho que doar aquilo que eu possuo para outro. Então é muito complicado esse assunto, porque daqui a pouco esse assunto ele não está totalmente entendido, totalmente cognizado, o que significa profundamente emprestar. E eu fico muito contente de estar gravando esse vídeo, porque todos os dias eu falo sobre isso, e todos os dias as 7 linguagens ajudam alguém a entender que o ser humano, desde cedo, ele precisa entender a realidade. E de fato emprestar depende de uma virtude. E uma virtude que é natural num ser humano que possui a linguagem de leitura. Gente, porque nós não entendemos o que é emprestar. Porque nós não aprendemos a ler a necessidade do outro tal qual a nossa própria necessidade. Então esse assunto é muito profundo. Esse não é um assunto superficial, que a gente diz para a criança: você tem que emprestar, você deve emprestar, você tem que prestar porque não emprestar é feio. O que é isso? Isso não é aprendizado de tamanho algum, né? A criança não vai querer emprestar se ela não entender por quê. E o adulto, ele também não sabe emprestar, porque ele não entende porque ele tem que emprestar, mas ele aprende a emprestar por obrigação. Então esse assunto, eu quero posicionar esse assunto sobre a ótica das 7 linguagens naturais. Emprestar, de forma alguma, é natural. O que é natural? Gente, natural é a gente perceber o outro tal qual nós próprios, nós mesmos. Isso é natural. Mas essa linguagem, a 4ª linguagem de leitura, ela é desenvolta ao longo da vida. Não é até os 3 anos, não é até os 9 anos. Tem gente com 30, com 40, com 80 que não aprende a emprestar. Então, de fato, o que é isso? Bem, eu entendo através das 7 linguagens que quanto mais nós pudermos ler e ser apresentados à realidade das coisas, como elas funcionam, do que o outro é feito, do que eu sou feito, como eu funciono, por que mecanismos, qual a nossa natureza, nós vamos desenvolver um senso comum e uma linguagem de leitura comum, onde emprestar já não vai ser mais pedido, exigido, ensinado, mas vai ser natural. Porque as crianças não emprestam? Porque elas não veem isso na realidade. Elas não enxergam a atitude de colaborar, de solidariedade, de ajuda, de oferta. As crianças não veem isso. Isso não existe na realidade. Então nós pedimos para as crianças emprestarem, doarem, brincarem juntas, socializarem até profundamente, né? Socializarem, mas nós, sociedade adulta, estamos emprestando nossas coisas?
nós estamos doando e repartindo o que temos? Ou mais uma vez nós estamos exigindo sem ser exemplo? E aí a gente percebe que sim, mais uma vez, mais nessa educação, ainda na atualidade, né? Nós verbalizamos, mas não agimos, não atuamos, não fazemos, não damos o exemplo. Logo, as crianças não podem ler e não podem adquirir essa virtude na realidade, a virtude da empatia. Se eu tenho empatia, eu não preciso emprestar. É natural, é empático, é uma relação espontânea ou não. Mas se não for, se eu não quero emprestar, se eu não quero dividir, comunica. Como que eu atuo com as 7 linguagens? Olha só que interessante. Em toda aula, basicamente em toda aula, nós temos um relacionamento ou 2 ou 3. Chego a me confundir porque é sempre toda aula mesmo, com bebês ou adolescentes, ou crianças ou adultos, não há idade para isso. Todas as aulas eu falo, gente, o colega precisa. Por que o colega quer? Expressa porque você quer. E você expressa porque você não quer emprestar. Você quer brincar mais um pouco? Você quer que ele espere um pouco? Comunica. E aí eu linko com outro vídeo, que a boa comunicação basta pedir. Nós temos que aprender como ser humano desde cedo a pedir, a esperar, a dividir. Mas vai ser muito mais fácil nossas crianças aprenderem isso de fato e na realidade se elas virem na gente. O convite das 7 linguagens é para que nós adultos mostremos na realidade o que a gente quer. Se eu quero que a criança tenha uma boa educação e uma boa atitude, uma atitude positiva, eu preciso mostrar isso. Eu preciso ser isso. E se eu for, eu não vou precisar exigir. Eu vou precisar apenas ser e mostrar. Parece simples, mas qual adulto hoje é um exemplo íntegro e consegue mostrar para sua criança na realidade as atitudes esperadas, as atitudes positivas, as atitudes inteligentes? Então esse convite é muito profundo, é muito real. Todos os dias nós aqui nas 7 linguagens vivenciamos atitudes assim, comportamentos, relacionamentos, faz parte do desenvolvimento humano. Não conseguir doar-se, emprestar, porque esse é um processo de absorção, é um processo de desenvolvimento. Nós temos que nos desenvolver para chegar nessas virtudes supremas, né? Nós temos que adquirir o significado, o que é de fato emprestar, o que é de fato se relacionar. E como colocar isso na educação, no nosso dia a dia. Não apenas na linguagem verbal, mas muito mais na linguagem corporal. Eu devo ser. Ser em atitude, ser em corpo, ser em comportamento. Porque no verbo somente não basta. Dica prática das 7 linguagens para ajudar no emprestar. Primeiramente, suaviza tom de voz. Se você é mãe, se você é tia, se você é prof, você adulto, adolescente ou até criança, suavize o tom de voz e traga a pessoa para a realidade. Olhe o que está acontecendo. Diga para a criança, avise, comunique, se relacione. Não apenas diga, empreste, mas mostre o que está acontecendo na realidade. Por exemplo, por que o coleguinha está pedindo? Coleguinha, o que você quer brincar?
Você quer brincar com o brinquedo do seu colega? Sim, então pede. E aí o colega vai pedir. Gente, o colega vai pedir. Façam para vocês verem. E o outro que não quer emprestar, ele vai perceber que ali tem alguma coisa, meu amigo quer, e ele não sabe como se relacionar. Ou como a gente diz, bem, você quer emprestar agora ou depois? Se for depois, avise para o seu colega, daqui a pouco eu te empresto. Gente, é sério, é um teatrinho? É pouquinho, é simples, mas funciona. E nós precisamos mais do que nunca da lógica para funcionar o relacionamento no nosso dia a dia, seja de crianças, seja de adolescentes, seja de adultos, famílias, amigos, colegas. Nós precisamos de lógica para nos relacionar. Realidade, lógica e boa comunicação. Dica prática das 7 linguagens. Para emprestar, comunique.